Tá com dinâmico, mas 475, assim como quem vai a merda. Aqui no Cafofo do Sol, seria isso um chamarisco pro pessoal vir pra cá ou pra me tirar de casa? Foi só coincidência. Aí está, bom dia pessoal. Sexta-feira, 6 de junho de 2025. Agora são exatamente 11 horas 34 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, que dia lindo, senhores, estão vendo o céu azul na frente aí? 15 graus, frio e seco, que é o mais importante. Não está úmido como estava nos últimos dias. Consigo perceber na respiração. Eu acho que vai dar bom. Sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, quinto dia útil e Maratona Internacional de Porto Alegre acontecendo nesse final de semana. Previsão de 25 mil inscritos na maratona. Infelizmente aqui no canal ainda não. Cerca de 20 mil de fora de Porto Alegre. Então a cidade vai estar lotada de turistas. Movimento, bares, restaurantes, hotéis, shoppings, aeroporto. Deve ser bem interessante. Patati patatá, né? E é isso. Estou na pista, estou disposto, estou cheiroso. Sempre em busca do meu principal passageiro do dia, o próximo. Essa aí faz tempo que eu não falo, né? Que talvez faça tempo que eu não esteja disposto. De fato, aquela disposição que eu tinha quando eu era novato, jovem faz muito tempo que eu não sou. Quando eu era novato, quando eu era amador, aquela disposição que eu tinha todo dia de sair com sangue nos olhos, faz tempo que eu não tenho, infelizmente. Infelizmente, aquilo que me motivava muitas vezes a trabalhar. Porque, enfim. Olá então, vou ter que ligar o X pelo jeito, né? Porque não tocou nada até agora, tô com 475 na tela, agarradinho ali. Tá uma nuvenzinha vermelha só aqui na Vila Nova. Não sei porquê, deve ser um chamarisco. Só pode ser, não faz sentido, esse horário pelo menos, né? Vou ligar o X pra pegar esses 475 aí e me movimentar. A primeira é 97 pilinhas a hora. 5,2 reais por quilômetro. Ah, se fosse tudo assim, imagina que delícia, hein? 200 quilômetros, R$1.000. Mas é para descer aqui embaixo, no Jardim das Palmeiras, buscar 680 metros, para trazer aqui para cima, na lomba, lá em cima, mais 1,2 ou 1,4 mais ou menos quilômetros, por 11 e alguma coisa, 5,50 dinâmico, 2,0, né? Lembra da 2,0? É, faz tempo, né? Era um tempo bom aquela ali, que a gente se iludia toda a corrida, via 2,0 na tela, se agarrava como se fosse... sem saber nem pra onde ia. Cara, eu fico pensando às vezes como que era trabalhar naquela época, né? Eu sei, eu fazia 99, fazia Cabify pra fugir das pegadinhas do Uber. Sim, era alternativa pra quem não conhecia a cidade, pra quem tinha receio, não vou dizer medo, mas se bem que é sempre bom ter medo, já falei isso algumas vezes aqui, né? O medo nos impõe limite, nos impõe... Isso aí é limite mesmo, né? Enfim, chega de divagação já por hora. A minha dúvida é, será que a Luciane tá no vaso? Será que ela já escovou os dentes? Será que ela já pegou a bolsa dela? Porque ela tá provavelmente em casa, né? Esse horário. Não deve estar contando que o motorista chegue em menos de 5 minutos, que vai ser o caso. Mas essa coisa eu vou fazer pela relação, aquela coisa toda. E vou continuar dentro da mesma nuvem, se ela não desaparecer, é claro, né? Mas para tentar salvá-la ou para tentar mantê-la, o que eu vou fazer? Assim que iniciar a corrida com a Luciane, eu vou ficar off. Se ela existir ainda, eu seguro ela pelo menos para mais uma corrida. Então é isso, só pegar aqui essa aqui à direita, a próxima à direita. Ah, é na escola, então deve estar pronta. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Feito 3 minutos depois, eu deixei a Luciane aqui com o filho dela, eles estavam na escola. Uma escola que tem ali no Jardim das Palmeiras. E só para não passar batido, 3 minutos depois já não existe mais dinâmica. Mas pelo menos eu aproveitei minha corridinha
11 pilinhas em total, não deu 2 km. Sim, 5 e pouco tava dando aquela relação que eu falei com vocês antes, né? Eu vim aqui pra vila que tem entre Aracaju e Amapá. Já passei várias vezes por aqui, inclusive, buscando passageiro, na sua grande maioria. Trouxe pra cá, agora vou descer aqui, pegar Aracaju em direção ao Calabria. Ali eu vou esperar um pouquinho, que eu acho que tem... Agora são 15, meio-dia, daqui a pouco o pessoal começa a sair devagarinho. E essa região aqui não tem ônibus, não tem nada, então o pessoal depende de aplicativo aqui, né? Enfim. É isso, que baita dia, vocês conhecem aqui, ó, Vale do Aracaju. Eu moro aqui, já falei outro dia aqui, eu moro à esquerda aqui, ó, nessa encosta desse morro aqui, ó. E olha que coisa linda, essa é a minha vista que eu tenho todo dia de manhã, quando eu tô lavando a minha louça, ó. Olha só, essa... um panorama pra vocês aqui, ó. Essa é a minha vista. Eu me sinto nos dias de nevoeiro, como ontem, anteontem, como se eu estivesse em Gramado, na Serra Gaúcha. Coisa mais linda. Coisa mais linda. E vim morar aqui pela essa vista. Quando eu estava procurando apartamento para alugar, eu vi várias opções. E quando eu cheguei ali para falar com o seu Adão, eu olhei, abri a janela e vi essa vista aqui, ó, na mesma hora. Fechei negócio com ele. Aqui, olha só que coisa linda. Não sei se o celular consegue trazer para vocês realmente o que é isso. Mas enfim, eu tenho o privilégio de acordar com essa vista todos os dias. Deu certo, tocou, adivinha onde? No Calabria, exatamente. Cheguei a pegar uma corrida que era 19 pila para Padre Cacique. Não vi, eu fui no impulso do destino e do valor, pensando que estava na minha região aqui. Aqui paga 13, 14 pila ali para Padre Cacique. Tocou 19, tá, puf, peguei. Vamos embora, né? Tinha que buscar lá a 4,5 km de distância, lá na Eduardo Prado. É muita vergonha na cara é muita falta de vergonha na cara desse estagiário, né? É possível que não tenha motorista mais perto. Isso é aquela coisa, né? Calculando quanto que tu vai ganhar por hora. Manda tu rodar 4 km pra buscar, vai te iludir com uma corrida que tu pensa que é boa, mas não é. Daí tocou aqui, 10 pila do Calabria ali pra Tamandaré, no Cristal. Vamos se movimentar em direção ao Barra. E essa aqui tá tudo certo, 2,3 reais o km, se eu não me engano. Acho que é isso. Vamos lá pegar mais uma aqui. Uma 698, é verdade. Corrida que tenho evitado ao máximo fazer bem curtinha, conectadinha também. E quando eu fechar essa daqui a 5 minutos, vou ter feito 30 pilinhas, um pouco mais de meia hora. Então a média tá boa pra hoje. Espero que continue assim por todas as horas desse dia, né? Se chegar perto de 50 por hora, já dá pra pensar em 600 no final do dia. Como eu falei ontem, anteontem, sei lá quando foi, dias como esse eu saía pra trabalhar. Eu não vou dizer que facilmente, porque nunca é fácil isso aqui, mas eu saía pra trabalhar pra 700, 750. E quase sempre eu voltava pra casa com a meta atingida, com esta meta atingida no caso, né? Mas isso há um tempo atrás. Hoje somos todos manipulados o tempo inteiro pelo estagiário, né? Em todas as situações, em todas as instâncias. Então nunca foi tão importante essa ação que a gente está fazendo aí. E eu conto com a tua participação. Hashtag fique off. Inicia a corrida, raça pra cima, fica off até a hora que tu for finalizar. Esse é o mínimo que a gente pode fazer. Enfim, né? Cadê a moça? Era pra estar pronta já, Kathleen, ali ela, ó. Já atravessando a rua, tudo certo. Bem vestida, tá limpa. Não sei se é coincidência ou não, mas vocês prestaram atenção no que eu falei no último take? Fechei agora 30 pila. Meio-dia e 9, eu comecei era 11h33, eu acho. Eu fechei agora 30 pila. Ok, tudo certo, né? E daí, quando eu finalizei a corrida da moça aqui, a fonte, lembra que eu comentei outro dia sobre a fonte diminuir ali dos ganhos no meu aplicativo? Que eu achava que quando eu começava a recusar muito, alguma coisa assim, ele ia, sei lá, me tirando da preferência ou qualquer coisa parecida, e daí ia diminuindo à medida que eu recusava. Pois é, a fonte tá desse tamanho. Detalhe, eu cancelei uma que foi aquela que eu comentei com vocês, que era pra buscar no Eduardo Prado, e aceitei 3 corridas. Na verdade eu aceitei 4, que cancelei uma, e as outras 3 eu aceitei.
porque estavam conectadas, foram essas 3 que eu fiz, né? E por que será que a fonte diminuiu? Será que a minha média tá alta e o estagiário já diminuiu a minha preferência para que eu não chegue nos... Tô coçando o pé, tá uma coceira gigantesca. Até acho que uma formiga, alguma coisa assim me pegou. Mas enfim, será que eu cheguei ali, ó, 30 e 40 minutos? Não, se deixar assim ele vai fazer 60. E daí não, vão tirar ele da preferência. E talvez o programador lá, né, do escritório tenha babado porque uma coisa a gente sabe, que a gente é manipulado, a gente sabe, né? Mas eles não entregam isso pra nós. E outro dia o colega ali falou que sim, isso é um erro de programação, provavelmente alguém fez um comando lá. Ele explicou aqui no comentário desses vídeos aqui, 2, 3 dias atrás. Ele comentou que o cara pode ter errado um comando e feito com que, além de me tirar da preferência, isso tivesse um efeito também na fonte. Sacou? Tipo, reduz a preferência, tira da preferência. Tipo, agora, por que não tá tocando? Já tô com o X ligado. Não tá tocando agora. Não sei se vocês estão percebendo, tô falando com vocês e não fiz nenhuma vez isso aqui, ó. Não tá tocando. Meio-dia aí, 11. Que filho da puta, né, cara? Que filho da puta esse estagiário, cara. Encaixei 3 corridinhas, fiz 30 pila rapidinho. E aí, tira da preferência. Agora espera 20 minutos. Até que falte 10 pra fechar uma hora. Daí eu te dou uma corrida de 15. Que cara filho da puta, meu. É inacreditável pensar nisso, sabe? É inacreditável pensar que o cara trabalha numa empresa dessas, velho. Tá na hora de sair fora disso aqui. Não é possível. Pense sobre isso, pessoal. Pense em quanto a gente está sendo manipulado cada vez mais descaradamente. Cada vez mais descaradamente. 8 pila pra onde? Otávio de Souza. Não é na Vila, 3 km, buscar 400 metros. 8 pila, tch. No Comfort. Vamos fazer. Pensa no fedor dos dois. Tipo, puta que pariu. Um velho com cara de nego velho, daqueles nego velho do interior, sabe? Com os dentes tudo aberto, amarelo no meio. Parece que daquele tipo que fica o dia inteiro fumando palheira, aqueles nego velho assim, sabe? Bem tradicional do interior. E eu acho que é filho dele. Um fedor de gente suja. Trouxe aqui para um cartório pro Mânica da Siqueira. E já tocou a Angélica. Não deu nem tempo de falar com vocês. Antes de tocar já tocou. Vou pegar aqui na Leonardo Trudas. Eu tenho que fazer esse retorno infinito aqui. Infinito porque aquela sinaleira lá, ó, ela fica 10 segundos aberta e uns 2 minutos fechada. Essa aqui da Uruguai para acessar Mauá. Então esse retorno aqui depois tem que fazer ele de novo, porque eu vou lá pro Praia de Belas. Mas enfim, a corrida tá valendo 15 pila para 10 minutos. Que de aço. Pena que na terceira, quarta corrida já caiu meu tesão completamente quando eu vi aquela fonte diminuindo no meu aplicativo, sabe? A disposição já eras. Quando eu vi a disposição já eras. Mas vamos lá, vamos tentar buscar a força em algum lugar aí pra tentar tirar todo o leite dessa pedra aí. Porque o dia tá bonito, a cidade tá movimentada. É pra estar cheio de turistas, corredores de maratonistas no caso. Então o negócio é aproveitar a demanda. 10 para 1 da tarde. Cara, tem uns boca aberta aqui, olha só. Não tem noção, né? Tem uns boca aberta que não tem noção. Eu cheguei ali no Praia de Belas, larguei a moça no prédio comercial, daí tocou na saída do Mamma Mia. Daí vinha um rapaz carregando uma mala de dentro do shopping, já fiquei de cara com isso. Quem é que sai de dentro do shopping com uma mala? Ah, tudo bem, de repente é um desses turistas que estão vindo pra cá, né? E com um pacote do BK, Burger King. Tá, eu tô saindo do recuo do prédio, que tem um recuo ali, bem no meio do ponto de táxi. E daí ele já vinha assim com a mão pra mim, ó. E eu disse, não, eu vou parar lá na frente, estacionar direitinho pra embarcar. Não tinha ninguém na área de embarque e desembarque, por incrível que pareça. E ele me fez eu parar em cima da rua, da faixa de segurança. Daí eu olhei pra ele, sentou o Luiz Fernando.
Sim, cara, deixa eu encostar o carro ali na frente pra, né, ficar mais fácil tu colocar a mala no porta-malas, inclusive. Ah, tá, desculpa. Cara, querendo que eu parasse no meio da calçada, em cima da faixa de segurança, embaixo da sinaleira, sabe? Não tem a menor noção. Tá, beleza, passado isso. Colocou as coisinhas dele ali, deu só ali aquele saquinho do BK, né? E ele firmezinho, segurando fechadinho aqui assim, ó. Está, tem noção pelo menos, né? Não tem noção. Na primeira sinaleira que fechou, viagem de 3 minutos do shopping aqui pra Ipiranga, um pouquinho antes do Ecoposto. 3 minutos a viagem. E daí, a primeira sinaleira abriu e pegou uma batata. Eu olhei pra ele assim, fuzilei, sabe? Ele fez de conta que não percebeu, mas eu vi que ele percebeu que eu olhei pra ele. E seguiu na cara de pau. Comeu uma meia dúzia de batatas. Pá, que filho da puta, sabe? Mas tudo bem, não aconteceu nada, não dava tempo de acontecer nada. Não satisfeito, desceu do carro, deu só uma grana, roubei pra ti aqui, tá? Pá, abri aqui, apertei no botãozinho, abriu o porta-malas, pegou a almada e ele entrou no prédio. Deixou a mala aberta. Desceu, Luciano! Ele me olhando assim, cara, tu te importa de fechar a porta, a mala pra mim? Ele me olhou assim, bah, desculpa aí, cara, foi mal. E veio assim com uma cara de mongolão e pá, fechou. Cara, cada um que parece dois, puta que pariu, que mundo que vive essa gente. Esse jovem boca aberta, tudo retardado, que passa a vida inteira mexendo no celular, alienados ao mundo, não sabem conviver com pessoas, não sabem interagir com as pessoas, tudo os boca aberta. Pronto, falei. 1h15 da tarde, agora pegar mais uma aqui que eu já esqueci. É 12 pila na identificação para auricular, o craque mortal. 5 para as 2 da tarde. Primeiro mandar um abraço pro Fernando Lobato, seguidor aqui do canal. Assiste todos os vídeos, comenta, me manda mensagem diariamente no Instagram. Seguidor valendo, sabe? Daqueles que tem comentário pra tudo. E me abordou agora na Paula Gama quando eu tava trazendo meu passageiro aqui pra Sertório na Car House, aquela mesmo que um dia vai me patrocinar, se Deus quiser, ou se eu conseguir, né? Na verdade, Deus tem muita coisa pra se preocupar do que colocar a Car House. Tem coisa muito mais importante pra se preocupar do que colocar a Car House na minha vida, né? E eu queria aproveitar esse gancho da Car House e mandar um abraço pro Noturno, pro Diego e pro Rômulo. Diego do Noturno 51. Se vocês não seguem ele ainda, fica a dica. No Insta, né? Ele não tem canal no YouTube. E o Rômulo do Uber dos Guri. Ambos também no Insta. Ambos colegas influencers pertencentes ao grupo Move RS que eu apresentei ontem e tal. Não sei se pra quem acompanha as redes deles deve ter visto ontem. O Rômulo participou de eles, os dois, no caso, mais dois colegas, o Beto Zanato e o Moraes. Eles participaram do evento aqui na Car House, para apresentar o modelo novo do Corolla e tal. O Rômulo, dos Guri, comprou um Corolla esse ano e tal, enfim. Menos de 10 não, 9 pila pra Nova York, de Comfort aqui da Padre Delbrando. Eu quero mijar aqui no elefantinho, vou parar ali primeiro, depois eu sigo. Mas antes de só concluir aqui o raciocínio do Diego e do Rômulo. Pois bem, ontem os dois participaram desse evento e o Diego fez uma pegadinha, o Noturno fez uma pegadinha com o Rômulo. Tirou uma foto do Rômulo na frente de um Corolla Zero e dando a entender que ele tinha sido patrocinado pela Toyota e tinha ganho aquele carro para rodar como Uber Black na região e tal, para apresentar o carro, o modelo, aquela coisa toda. E eu caí na ideia do Diego e depois só fui descobrir que era pegadinha agora de manhã, quando eu peguei o celular, né, ali para me atualizar das redes. Daí tava lá um stories do Diego pedindo desculpa pra galera, dizendo que era piada. E também stories do Rômulo. Também, pessoal, foi só uma pegadinha e tal. Infelizmente não ganhei esse carro e tá tudo certo. Mas enfim, um abraço pros dois. Só pra
Por que eu tô falando isso agora? Porque essa minha última viagem foi justamente aqui pra Car House e eu lembrei do fato um tanto quanto curioso. E Diego, eu já te falei no WhatsApp ali, né? Quando eu vi a mensagem do... Quando eu vi histórias do Diego ontem de noite, olha aqui, o Rômulo ganhou o carro não sei o que da Toyota e tal, tá patrocinado. Eu disse, cara, existe a possibilidade. O Rômulo tá abrindo as portas para esse patrocínio. Então quer dizer que eu tenho chance daqui a 5 anos de também ser patrocinado pela Toyota, quem sabe, e ganhar minha Corolla Cross, né? Mas enfim, é só um sonho, eu tô jogando pro universo todos os dias isso. Vai que alguém escute. Ah, e só pra não passar batido, o Fernando Lobato, aquele mesmo que mandou a gritaria, me fez uma gritaria lá na Paula Gama, despertou no meu passageiro Zilmar, que é um homem de negócios, não entendi exatamente o ramo dele, que veio buscar o carro dele que tá fazendo revisão aqui. A curiosidade de saber do que se trata e tal, mais um seguidor. E a curiosidade também é que ele tá, apesar de ser sei lá, são quase 60 anos de idade, começando agora no Instagram também para tentar vender o negócio dele. E fazendo reels, e fazendo curso, e fazendo marketing digital, não sei, mas o que começou a falar, ficou todo empolgado, começou a me perguntar coisas como se eu fosse um mentor, um coach de alguma maneira em relação a Instagram. Esse cara, infelizmente, eu sou um péssimo... a minha didática, a minha disciplina para as postagens é muito ruim, que se fosse bom eu não tava aqui. Olha aqui como é que são os meus rios, mostrei pra ele. Tudo quebrado, tudo sem noção, tudo sem pauta, enfim. Mas enfim, trocamos uma ideia e tal. Mais um seguidor. Isso é o mais importante. 2 horas da tarde, vou mijar aqui no posto, não tô com mais nada. E não tô com fome ainda, poderia aproveitar e almoçar já que tô parado, mas... Vamos fazer mais uma depois, pelo menos mais uma. Bom, vamos jogar uma cartinha agora, vamos ver o que acontece, né? Falando com os guri aqui, meu bruxo. Canal no YouTube. Segue lá, Diário de um Uber. Um loucão falando sozinho no posto de gasolina. Não é todo dia que tu vê, né? Bom trabalho aí. Não, eu tenho um canal mesmo no YouTube. Eu tô gravando aqui falando com os gringos. Show de bola, abraço. É isso aí. Tem um rapaz que tava ali numa caminhonete de empresa, estacionado do meu lado. Me cumprimentou quando chegou, não sei o que, bom trabalho, não sei o que, até Uber e tal, assim. Sim, rapidamente. Tá, e tava ele na dele ali e eu na minha, esperando uma corrida. E quando comecei a falar, ele me olhou assim. Achou que fosse com ele, né? Porque eu já tinha cumprimentado. E o resto vocês já viram. Vamos jogar uma cartinha então, vamos ver se o que vai acontecer. Primeiro, eu ia fazer 36 pila pra Gravataí. Bah, faz tempo que eu não passo raiva na GPA. Daí eu pensei, mas hoje não é dia de passar raiva na GPA, né? Hoje é sexta-feira, ô merda. Daí eu fui ver 20 km. Não é pensar. Além de não ser dia, 36 para 20 km. Tu tá louco, Daniel? Tu tá louco, Daniel? Daí tocou uma aeroporto. Corrida de merda, mal paga. 1.7, se eu não me engano. Pegar aqui na Irene, Capuane, Santiago. Mas eu vou pela cartinha, né? Pela tenteada no aeroporto pegar uma corrida. Acima de 50 eu faço qualquer coisa. Assim, né? Vou usar o modo G agora. O G uma vez me falou que ele pegava qualquer coisa acima de R$35, né? Pra quem não sabe de que eu tô falando, o tal do Mota, né? Eu não sou assim, eu sou muito pelo contrário. Não gosto de sair do edredom, né? De jeito nenhum. Mas vamos ver o que acontece na sequência. Eu chego ali, pegar 20 pila pra rodoviária, volto feliz da vida, né? Talvez. E talvez seja a coisa mais sensata que eu faça numa sexta-feira, quinto dia útil. Mas vamos ver o que acontece. Vamos jogar essa cartinha aí. Aí que surge uma boa oportunidade de corrida ali. E a gente analisa. 2h09 da tarde. Não era Poero, era aqui pra Localiza. E, enfim, agora eu vou ver. Vamos ver se funciona a dica do Rômulo. Que por sinal eu citei no take anterior. Uma vez ele disse aí no Stories que qualquer viagem que tu vier aqui pra região do aeroporto, tu entra na fila, tu fura a fila, né? Pega a prioridade de 10 minutos. Eu nunca testei isso na prática. Vamos ver, tô aqui, né? O zero eu já tenho. Se eu voltar vazio, eu vou rodar 10 minutos até começar a tocar. 10 não, menos, na verdade. Mas vou rodar pelo menos 5 minutos até começar a tocar de novo mesmo.
Então vamos esperar. Ah, não, é aqui pra fora. Pra fora, pra fora, pra fora. Quase errei aqui. Então vamos rodar. Vamos testar, vamos gastar esses 10 minutos aqui. Ver se toca alguma coisa que vale a pena, né? Porque foi pra isso que eu peguei essa corrida pra cá. E o resto é resenha. Parece que o fura-fila funciona. Já tocaram uns 5 de 22 pro centro. Parece que é tabelado, tá? Borges de Medeiros, Loureiro da Silva, Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu não é centro. Riachuelo, 31 para Vigário José Inácio. Eu desliguei o X. Tá, vamos fazer ele. 31 para Vigário José Inácio. Tá valendo essa corrida. Vamos dar ele. Pegar aqui. Enfim, como eu tava falando pra vocês, o aplicativo tá... Eu tô esperando o André. Tu, André? Não. Então ele deve estar chegando aqui. E como eu tava falando pra vocês, então, o rapaz quer ir comigo aqui, ele quer pagar por fora, mas não faço isso, meu amigo, só pelo aplicativo, tá? De repente tu consegue um táxi ali por fora, o preço é parecido. Fica a dica se tu tá sem Uber, tá? Enfim, eu tô aguardando o André, tô aqui esperando, tocou 5 de 20, pouquinhos, tudo pro centro. Daí eu desliguei o X, ó, tá cheio o aeroporto, um monte de carro chegando e saindo. E tocou essa Comfort 32 pilinha, acho que aquele rapaz que vivendo ali, ó. Vamos ver. Eu já vou abrir o porta-malas aqui. É André? André? Isso. Bom? Tudo certo, nada resolvido. Feito, deixei o casal de maratonistas só para não passar batido aqui na Vigário, Airbnb. Agora Porto Alegre virou isso, né? A pessoa não vai mais para hotel. É tudo para Airbnb. Até porque são pouquíssimos hotéis assim de... né? Tem muito hotel, mas tá sempre lotado, é impressionante. Qualquer evento em Porto Alegre lota os hotéis, todos. Então o pessoal vai tudo para o Airbnb. Eu perguntei, vocês estão indo para um hotel? Porque eu não reconheci pelo endereço, Vigário, né? Não, Airbnb, hotel não tinha mais vaga, ele falou. Pois é. Enfim, tenho que aproveitar que eu tô aqui no centro, bem do lado do posto da Patrocínio, aquele que eu gosto de mijar, assim como quem vai a merda. E vou ali, vou mijar, vou abastecer, ali é credenciado, é baratão. Já vou, baixou para 5,55 a gasolina pelo aplicativo. Pode baixar mais, baratão, pode baixar mais. Mas quando eu colocar meu código ali, o Diário 20, fica 5,35. Aí já fica mais interessante, né? E é isso, agora são 2h57. Então se você não sabe o que eu tô falando, não conhece ainda o aplicativo Baratão Combustíveis, um aplicativo de descontos para combustíveis e outros produtos também, tem várias outras opções ali no próprio aplicativo que tu pode gerar cupons e tal. Mas a nossa área aqui, uma que mais nos interessa diretamente no dia a dia é a gasolina, né? Ou álcool, enfim. GNV também tem, já vi. O S, por exemplo, que eu abasteci ontem, aparecia ali a opção GNV também no aplicativo. Ou tô errado? Eu vou ver essa informação direitinho, depois eu confirmo. Mas o etanol é gasolina, com certeza. Baixa aqui, tem um link na descrição aqui para baixar o aplicativo. Se é a primeira vez, tu coloca o meu código de indicação ali, daí tu vai me deixar uns centavinhos de bônus também. E sempre quando for abastecer, antes de finalizar a compra, adiciona o cupom de desconto Diário 20, tá? E é 20 centavos que eu te dou por litro, 4 pilinhas para quem coloca 20 litros como eu, por exemplo. 4 pilinhas por dia de desconto. O que vocês acham? Tá valendo, né? Quanto que dá isso por mês? 100 pilinhas? 150? Só fazer as contas aí. Tá, tô chegando no posto, tem que comprar meu cupom ainda. Não fiz essa compra. Vou parar pra... Vou almoçar, depois que eu almoçar eu abasteço. Para ali na vaguinha se tiver disponível. Almoço, compro o cupom. Vou no banheiro. E depois abasteço. E tudo certo. E nada resolvido. E um assunto muito importante, só para não passar batido, que aconteceu no take anterior do aeroporto ali. Vocês viram, né? Fui abordado por um rapaz que se dizia sem aplicativo no celular. Eu olhei pra ele assim, fez um filtro de cabeça aos pés. Ele não me representou nenhum tipo de insegurança. But é nessas pegadinhas que mora o diabo, né? Mas enfim, eu sei que tem gente que trabalha assim, tá? Então, bons ouvidos que eu vou falar. Eu de fato já estava com uma chamada recebida e tal, e fiz a corrida, né? Mas poderia ter aproveitado ali a oportunidade, ter jogado no preço. Me dá 50 pila, eu te levo, né? Se fosse Porto Alegre no caso, né?
E teria ganho mais que a corrida, entende? Faltou ali uma malícia da minha parte. Mas eu não trabalho assim. Eu não trabalho assim porque eu não sei quem é aquela pessoa. Não sei se não tá só se aproveitando no movimento para de repente entrar no meu carro e, né? Mas tem quem faça e tá tudo certo. Tem quem, o pessoal que usa as plaquinhas, fica na saída de evento, né? Pra justamente pegar esse cara que tá ou tá demorando muito, ou não consegue chamar, ou não tem aplicativo, enfim, né? Mas não é o meu público, não é o meu trabalho, eu não faço isso. Então fiquem espertos, tá? Fiquem espertos. Não vou dizer aqui pra quem faz, tá acostumado a fazer, não fazer mais. Não vou dizer isso. Nunca vou dizer isso. Mas fique esperto, né? Pelo menos tu não tem. Só pensa nisso, pelo menos tu não tem nenhuma referência, tu não sabe quem é aquela pessoa. E se for um bandido se aproveitando de uma ocasião, tu pode estar fudido. Então, só agora deu 12 pilinhas de desconto. Olhando a bomba versus o que eu paguei, tá? Só pra ficar bem claro. 4 desses 12 foi eu que te dei. Diário 20. Os outros 8 foi baratão. Então, se tu não baixou ainda, fica a dica. Procura aqui na descrição o link. E não esqueça de ativar o cupom no final. Adicionar o cupom antes de confirmar a tua compra. E economizar nessa graninha. Enfim, 13h16 está registrado já. Coloquei lá no Insta. Espero que o pessoal compre a ideia. Não é nenhuma fortuna, não vou ficar rico, não vai mudar a minha vida. Mas pode ter certeza que vai ajudar, pessoal. Cada cupomzinho desse aí que vocês utilizam, pinga um pouquinho lá na conta do diário. Hashtag fica a dica. Tô indo no Cais buscar então uma corrida 27 pilas. Não gostei da distância, mas é uma Comfort 27 pilas e o destino ok. E a relação tá boa também, 2.3, 4, 5, sei lá. Uma coisa assim. Não vi a quilometragem, mas dá entre 9 e 10 quilômetros para pegar no Cais do Embarcadero e levar lá para a Rua Moema, bem no meio da Chácara das Pedras. Só não sei como é que tá o trânsito na região central, não passei por lá ainda hoje. Meio que desviei, né? Como é que eu fui parar no aeroporto? Através da Sertório, né? Como é que eu fui pra Sertório? Ah, sim, da Sertório eu vim lá da Zenha pela Castelo. Realmente não passei lá pro Miolo, Travesseiro, essas coisas tudo aí. Mas é a primeira vez que eu vou rasgar lá pra dentro. Enfim. E o dia tá maravilhoso, a temperatura tá boa. Então bora pra cima deles e ferro nelas. Vamos fazer dinheiro agora. 4. Eu queria. Foram os 27 minutos mais demorados da minha vida, eu acho, agora. Eu queria ver o Feta na minha posição e eu na dele depois pra julgá-lo ou opinar a respeito. O Feta outro dia disse que a gente tem que atender o nosso cliente assim, ó. Nosso passageiro assim, ó. Baixar o som, desligar, trocar de rádio, fazer massagem. Não, ele não disse isso, tá? Depois chega nos ouvidos dele e vou ser processado. 4 recifenses médicas mais 40. Eu não perguntei a idade delas. Elas, na algazarra da conversa delas, elas vieram falando toda a viagem, desde do Cais de Embarcadero até aqui no Chácara das Pedras, 9.8 km, 27 minutos. As gargalhadas, falando bobagem em cima de bobagem, fazendo piada com passageira delas, com as pacientes delas, falando de testosterona, de vagina, de clitóris, como se estivessem numa mesa de bar entre amigos, numa reunião entre amigos, entre amigas no caso, né? Desconsiderando completamente a minha presença. Não só pelo assunto em si. Pelo que eu entendi, são todas ginecologistas. Então estavam falando mal dos colegas, não sei do que, dos congressos. E falando alto. E gargalhando o tempo inteiro.
Eu pensava, quem foi que teve a ideia de fazer um congresso de ginecologista no mesmo final de semana da maratona em Porto Alegre? Daí quando nós fomos descer, me deseja sorte, moço, a gente vai correr amanhã. Putz, que baita plot twist, hein? Eu passei a viagem inteira tentando entender o que estava acontecendo. Vocês são corredoras. Eu queria ser o Fetter. Eu queria que o Fetter tivesse aqui feito essa viagem agora, para ver se ele continua tendo opinião que por 27 pilas a gente tem que fazer. E eu fiz toda a minha parte, baixei o som porque não tinha nem como escutar. E dirigi. Confortavelmente anestesiado, como diria o Pink Floyd, pelos gritos e pela algazarra daquelas 4. Que falta de respeito, sabe? Eu não conseguiria entrar num ambiente com outras pessoas e tomar conta desse jeito, em hipótese alguma. E foi o que aconteceu. Elas simplesmente desconsideraram minha presença, como se eu não existisse, como se o carro fosse autônomo. Essa é justamente o raciocínio. Como se o carro fosse autônomo. Já viu aquela história? É impossível colocar cachoeirinha de Porto Alegre dentro de cachoeirinha. Tô aqui parado num ponto de táxi na Assis Brasil, bem em frente a uma loja Colombo, me divertindo com esses três aí, ó. Compraram uma TV não, uma geladeira e uma máquina de lavar. E estão tentando embarcar nessa Toro aí, ó. Já faz uns 5 minutos que eu tô aqui curtindo essa cena. Só no Comfort o aplicativo não toca nem pra mandar merda. Agora são 4h13. Eu acho que eu estourei a meta de hora de hoje, do estagiário, né? Que agora a gente tem meta de hora. Eu só preciso saber qual é a meta de hora por hoje, a minha meta, pra saber se eu concordo ou discordo. Porque não é possível que eu não toque nada. O mapa tá naquela cor diarreia, caganeira, tá ligado? Laranjinha, amarelo com mais 1,75, mais 1,25. E os dois velhos continuam ali, ó, tentando descobrir como fazer. Ah, eles conseguiram uma corda, a porta vai ficar aberta. O que acontece é o seguinte, ó. Os 2 volumes não couberam na caçamba. Os 2 volumes não couberam na caçamba. E a porta não fechou. E agora estão ali, ó. Vão amarrar uma corda. Estão amarrando uma corda. Ver se dá certo. Não sei se é uma geladeira ou se é um freezer, porque é baixinho, olha só. Mas a de trás, o volume de trás é uma máquina de lavar, com certeza que eu vi. Eu vi o vendedor da Colômbia embarcando. Vai ter roupa limpa na casa deles esse final de semana. E carne e cerveja gelada, com certeza. E agora, será que vão ou não? Que loucura. Tem que ligar X, não é possível, tio. Só que ligar X aqui não existe corrida aqui do X que eu vou conseguir fazer. O Brasil só toca Viamão, Alvorada e Cachucha, Gravataí, Clube Emberta. E daí quando vier pro centro vai tá pagando 1 por 1. E vai vir no Tururu e vai ter um rei mais rápido do que eu. Ou tô errado? Devo estar, né? Já sei, vou fugir dessa função. Vou lá no posto da Brino, que eu gosto. Lá mijar. Agora são 4h15. Já é a primeira vez hoje depois do almoço. Depois vai ver se eu consigo alguma coisa melhor de lá. 5h30 da tarde, bairro Petrópolis. Estamos indo ali no... Ah, tá de saco cheio, na real. Tô bem sincero com você, sabe? No Brino, até agora, em 1h30, das 4 às 5h30 eu fiz 3 corridas. Só a última que foi conectada. E a penúltima moça esqueceu os tênis dentro do carro. Pensa no chulé. Pensa no chulé.
Esqueceu os tênis dentro do carro. Veio, fui buscar ela numa agência de Itaú. Cheguei lá, ela vinha, depois de me deixar esperando 30 segundos na Ramiro parada. No caso a Ramiro tava parada. Demorei 7 pra chegar, só pra fazer a volta ali pra chegar a pegar ela. Daí vinha ela com um par de tênis na mão, no seu saltinho, se equilibrando. Daí quando tava descendo, eu tomei cuidado, fiquei só no bico dela, né, pra ver aonde é que ela largou os tênis. Largou no chão, show de bola. Não esperava menos, né? Daí quando ela tá descendo lá na Otávio Rocha, na Alberto Bins, eu olhei assim, ela tá lá na rua já, e olhei pra trás assim. Daí eu vi que ela não tava com o tênis na mão. Disse, moça, teu tênis. Ah, desculpa. Daí quando ela veio, levantou, o tênis assim veio um bafo de chulé na minha cara. Daí peguei essa véia mal educada. Mais uma. Ah, hoje eu tô com... Acho que o problema sou eu, na verdade. Hoje eu tô assim, ó, uma sequência de passageiro mala, um em cima do outro. Veio tossindo e eu tossindo aqui e ela tossindo de lá, mas ela começou a conversa. Daí ela não parava. De vez em quando eu parava de falar, no caso de tossir, né? Pra ver se ela se dava conta, ela continuava. Também me deixou esperando lá na própria Alberto Bins, no CCG. Trouxe aqui pra Lavras e agora tô off. Tá tudo firmezinho, mais 10 aqui. E eu com ódio. Porque antes de começar a falar com vocês, começou a tocar as corridas pra fazer 30, 40, 50. Que nem ontem, exatamente o mesmo cenário. Tocando 30, 40, 50 pila a corrida. Mas pra 40, 50, 60 minutos no Comfort. Pra todos, né? O cara não faz grana, pô. E eu no melhor lugar da cidade, que eu elegi Carlos Gomes, bairro Petrópolis. Pra mim isso aqui é o melhor lugar da cidade de demanda. Principalmente agora. E toca, sem parar. Mas a curta que é boa, aquela que te dá dinheiro, que te dá volume, essa tá mandando pro cara, tá lá embaixo na Protásio Alves, trancado na tranqueira. Pra que ele demore 10 minutos pra chegar e também não ganhe porra nenhuma. Tô de saco cheio dessa história. 20 para as 8 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Foi uma e tá. Uma corrida das que ganha dinheiro. 120 pila a hora, segundo o aplicativo dos ganhos. Tava ali no Jardim Europa, numa daquelas travessinhas da Tour de Rose. Encontrei o Berizados, @Berizados. Um abraço, Davis. Membro do canal aqui. Teve lá presente no churrasco, apareceu no dia no vídeo também. Ele é aquele que sempre ficava soprando ferro nelas. Cada vez que eu ia perguntar pra alguém chutava, gritava atrás, era ele. Tava ali, cheguei ali, tava mais 15. Quando eu larguei a moça que eu trouxe lá da 17 de junho, no Menino Deus. Viagem de 35 minutos, há mais ou menos uma hora atrás. Eu cheguei ali, parei e comecei a recusar. Alvorada, Viamão, Canoas, Gravataí, enfim, né? Aquelas coisas de 60, 70 pila em 60 minutos. Recusando. Daí ele conseguiu uma pra ele. Ele faz black, 20 pila dali pro Chakra. Excelente corrida. Daí tocou uma boa também pra mim, que eu trouxe aqui pra Salvador, França, no Botânico. 32 pilinha em 15 minutos, R$2 o minuto, aproximadamente. 120 a hora, dizia ali quando eu iniciei a corrida. Aí, tocou 15 pila. Professor Fritz Gerolds. Agora o Bourbon tá dizendo Guilherme Alves, né? Aconteceu já pra mim, que esses dias alguém me comentou. Não vou aceitar. Bourbon Ipiranga não quando vai buscar aparece Guilherme Alves. Eu não vou buscar no Bourbon Ipiranga nessa hora. Tô bem do ladinho, é verdade, não devia estar aqui. E desde quando cheguei aqui já caiu mais 15, virou mais 5. Isso que eu vim off, bonitinho, firmezinho. Mas não rolou. Só tocou essa por enquanto. 15 pilas que poderia ter feito, que era ali pro Petrópolis. Mas a origem no Bourbon Ipiranga não me pega. Não essa hora. Tem hora pra entrar. Aliás, eu acho que o Bourbon Ipiranga não tem hora pra entrar. Enfim.
Vou esperar mais um pouquinho aqui. A cidade tá todo, o mapa tá todo vermelho, só que você vai alternando, às vezes tá mais 5 que nem agora, às vezes tá mais 15 que nem tava há 15 minutos atrás. Mas tá bem movimentado. Tá tocando, né? Só que a maioria das corridas é para o cara fazer no máximo 50 pila a hora, né? Manda buscar longe para tu levar mais longe ainda. E daí quando tu vê aquela dinâmica que diz ali pra ti, se desmancha, se dilui no tempo. Que nem a corrida que eu vi lá do Menino Deus, 32 pila, tava com 8, eu acho, para 8 km, 9 km para Tour de Rose. As relações parecem boas, né? Mas demorou 36 minutos a corrida. Eu fiz 30 pila por hora, 60 pila por hora na prática, né? E em dias como hoje, pra gente ganhar um dinheirinho a mais, a gente não tem que fazer mais, principalmente agora, né? Esse horário. Agora o pessoal começa a ir pra sair, aquela coisa toda. O shopping tá lotado, já vi lá, já passei. Até dá pra buscar mais tarde, se for o caso. Eu não sei como é que deve estar o bar, mas o bar deve estar um atrolho, um caos, porque o pessoal da maratona, que são 20 mil de fora, estão chegando. Mandar um abraço pro Lúcio, mandou uma mensagem mais cedo ali no vídeo de ontem. Ele disse que tá tocando diversas corridas a partir do aeroporto direto pro Barra, corridas boas, com certeza. Se tiver com dinâmica, é óbvio, né? Que quer dar uns 15 km, até mais se bobear. E a partir do aeroporto paga melhor, né? Só que o pessoal tem que pegar o kit pra amanhã e pra depois de amanhã. Então eu imagino que deve estar todo mundo indo lá e deve estar um caos lá. E daqui a pouco, às 9 da noite, se eu não me engano, vão fechar a Diário de Notícias no sentido centro. Daí pra tu entrar no Barra, tu tem que fazer milagre. Até tem que pensar, acho que só pela Chuí vai conseguir entrar no Barra, né? Se fechar a Diário de Notícias, o outro acesso que tem é pela Chuí. Vai empilhar todos os carros ali, como eu já vi acontecer algumas vezes nesses eventos de corrida, principalmente, que tem lá. Mas é corrida, né? É corrida. É corrida. O negócio é estar na região, próximo, para pegar a dinâmica dessa demanda, mas não ter que entrar dentro da confusão, né? Por exemplo, pegar na Icaraí, pegar na Chuí, naquela região ali do Cristal. Daí tu consegue pegar a dinâmica sem ter que entrar no barco. Agora, se tu for entrar no barco para pegar o passageiro, deu, já eras. É 15 minutos perdido ali só na função de entrar e sair, ou mais. 23 para onde Franklin Roosevelt, ok, buscar na Felizardo. Tá dando 75 pilas a hora, vamos dar. Mais uns 20 minutos passando raiva, recusando como se não houvesse manhã. Liguei pop. Liguei 99, só pra ver. E sabe o que eu constatei? Não deve ser novidade pra quem faz 99, né? E Uber simultaneamente. Que o preço é o mesmo. Não muda muita coisa. As distâncias para buscar também são as mesmas. Não muda muita coisa. Mas o mais curioso é que as mesmas corridas que eu estava recusando na Uber, estavam aparecendo na 99 também. Porque é corrida que ninguém quer fazer, porque é lugar ruim, porque tá pagando muito pouco, aquela coisa toda. Enfim, não. Tudo bem, foi um teste de 5 minutos, mas eu já sei disso. Eu já sei disso. Pelo menos pra mim não funciona. Há muito tempo que não funciona. Não sei a última vez que trabalhei com a 99. Assim, trabalhar, assim, vamos fazer 99. E, enfim. Tô indo buscar aqui, depois de, sei lá, uns 20 minutos. Eu tô aqui na Cristóvão, ali buscando a Couto de Magalhães. Tava fazendo plantão ali na Félix, de cara pro Cosmopolitan, esperando que tocasse ali. Qualquer turista indo jantar, qualquer lugar. Mas tocou. Vai levar pra Padre Cacique, 20 pilas a corrida. O destino me interessa, porque lá tá vermelho, aqui não. Se bem que quando chega lá não vai mais estar vermelho, eu sei disso, né? Também não é novidade pra mim, nem pra ninguém, infelizmente. Cheguei aqui, esqueci o nome do passageiro. Esqueci completamente. Delícia de viagem, ganha a noite. Melhor passageiro do dia disparado. Esse que eu trouxe lá da Couto aqui pro Padre Cacique. E adivinha como é que tá o mapa? Exatamente, cinza. Silvio Lopes, ele é ex-narrador, comentarista, repórter, editor-chefe de rádio aqui do Rio Grande do Sul. Já está aposentado há muitos anos. Trabalhou nos anos 70, 80. Diz ele que colocou o Zambiase na Bandeirantes. Foi ele que ensinou o Pedro Ernesto. Bom de conversa, velho, mas bom de conversa mesmo. Delícia, vontade de passar a noite inteira falando com ele.
Tudo começou porque ele perguntou como é que tava a noite. Eu disse, a noite tá movimentada, os gritos estão tudo correndo de um lado pro outro aí. Já se preparando pra maratona. Eu disse, maratona. Corri 6 anos. Daí começou a contar a história. Nesse ano aqui, contou a história. Lá pelas tantas, abriu o celular dele e mostrou, tá vendo essa foto aqui, ó? Eu como repórter no Beira-Rio entrevistando o Figueiredo, os dois cabeludos assim, anos 70. Enfim, aqueles passageiros que vêm pra alegrar teu dia de alguma maneira, né? Não sei se ele conseguiu, mas a viagem foi sensacional. Agora parei aqui. Liguei X, já tocou uma coisa assim inacreditável, já desliguei na mesma hora. Não adianta tentar X, não adianta tentar pop. E mesmo o Comfort tá uma merda, agora sem dinâmico. E quando toca, né? Quando toca. O estagiário tá me cozinhando, tô acima da média. E já fiz mais do que ele gostaria, provavelmente. E daí só tá me mandando corridinha longa, demorada, sabe? Pra acalmar meu tempo. Aquela coisa irritante. Imagina uma sexta-feira dessa não tocar corrida. 5º dia útil. Noite boa, agradável. Tá fazendo o quê? Uns 17, 18 graus. Não tá frio. Não tá chovendo. A cidade tá lotada. Eu tô super bem posicionado. E não tá tocando. Só tem uma explicação, né? É os botãozinhos lá do estagiário. Que loucura, não é pra isso que eu vivo. Aqui nas minhas costas, coisa de 50 metros atrás, tá o arroio Feijó. Arroio Feijó, pra quem não sabe, é o arroio que limita, essa palavra correta, os municípios de Porto Alegre e Alvorada. Eu tô no lado de Porto Alegre. O estagiário conseguiu, me convenceu. Depois que falei com vocês, que mais uns minutinhos lá passando raiva na Padre Cacique. Daí certo, falou em queimar relógio, Daniel, então vamos queimar relógio. Só queimou 36 na verdade. Aí uma corridinha de 47 pilas para 20 km, 36 minutos, 10 pila. Não, Mário Quintana, nem pensar. Aqui para Cometal. Cooperativa de Metalúrgicos de algum lugar aí. Eu já vim aqui algumas vezes. Fica depois do Leopoldina, para quem vem do centro em direção à Alvorada, depois da Timbaúva. Mas é um loteamento bem direitinho, ó. Diferente da Vila Timbaúva aqui à esquerda. Sei lá, uns 500 metros à esquerda aqui, que é... Ali é bem estranho, né? Invasão, eu acho. Deve ser. Enfim, agora são 9h35. Agora direcionei para Cidade Baixa. E vamos ver se consigo forçar uma corrida diretas pros puff, né? Eu, travesseiro, pra voltar pro game. Daqui a pouco deve estourar a dinâmica das 10, ainda mais no dia 5. E eu quero estar bem posicionado. Se bem que isso não significa muita coisa também ultimamente, né? Pelo menos eu tenho percebido isso. Mesmo bem posicionado, por vezes o resultado não foi o que eu gostaria. 15 pila pra onde? São Sebastião. Deve ser pra UPA, não. Tô a fim de pegar alguém pra UPA essa hora. Ah, que esteja passando mal. Criança vomitando, essas coisas assim, sabe? Ou cheia de tosse, já basta eu com tosse. 8h97 eu não saio daqui, então não me interessa. Enfim, vamos dar então. Vamos voltar. Vamos tentar voltar pro game o quanto antes. Quanto tempo, hein? Meta batida, que canseira. 10h30 da noite, 2 corridas a partir do Jardim Leopoldina. Consegui chegar aqui na Luiz Afonso, bem no meio da CB. E adivinha como é que tá o mapa aqui? Tá mais 15 no tapete. Eu tô até afim de ir pro tapete. 10 pila pro Santo Antônio, não. Só pra ver a confusão. Deve estar tudo trancado lá. Aliás, tá, o Diário de Notícias tá trancado já. Ah, mas vai ser um caos. Meia maratona de manhã. Jorge Mateus, não sei se é de noite. Esses eventos sertanejos, quando tem no Beira-Rio, é o dia inteiro, né? Mas parece que é só Jorge Mateus, então deve ser de noite. O show do Marcos, o circo do Marcos Frota. Ah, vai ser um caos andar na hora da manhã. Enfim, 2 corridas, como eu tava falando. 1 hora praticamente, agora são 10h30. Eu saí de lá, era 10h35, 9h35 por aí, eu acho, né?
Fechei 44 pila pra voltar. Estagiário me limitando escancaradamente. Não tem como fazer mais que isso. Primeira corrida eu levei. Eu não posso falar, na verdade. Eu levei ali pro bairro Santa Maria Gorete. Deixei o casalzinho no meio do caminho. Só isso que eu vou falar, tá? Deixei o casalzinho na rua e no meio do caminho. Mas se eu te contar, eu vou ter que te matar, então. E se eu te matar, vai ser uns 800 mais ou menos, né? Daí você pena de morte. Depois peguei ali no Maitá 25 pilinhas aqui pra cá. O que deu aqui, tia? Praia de Belas, para Oscar Pereira. Qual o número? Não, 4595 é bem em cima do morro. Só no Comfort. Tô aqui, tocou 3 já. Uma pra Glória antes de eu conseguir começar a falar com vocês. Recrutado com sucesso também. Essas 10 pila pro Santo Antônio e essa outra aí 18 pila pro resto, pro raio que eu paro. Enfim, tô agora só pela bola 7. Não quero ir vazio ali pro tapete, mas vou esperar uma corridinha pra Zona Sul. Onde que eu posso mijar aqui agora, tio? Qual posto é composto? Eu tô longe do composto. Deve estar cheio de motorista lá isso aí. Não, se bem que tá todo mundo trabalhando, né? Vou ali no composto mijar pra fazer essa última perninha. E esse é o penúltimo take. O próximo vai ser pra finalizar esse vídeo. Lá perto de casa já, provavelmente. E morreu tudo. Direcionei pra Ipanema. Tô aqui no Ecoposto. Eu queria que, se alguém souber me dizer, tem uma fila de carro pra abastecer aqui. Não sei se tem alguma liquidação, alguma coisa assim. 562, 25 pra onde? Beco dos Clementel. Não conheço os Clementel. Se fosse o... Qual que eu conheço lá? Godelar eu ia. 25 pila, Juca 2356. Vamos dar. Não é a melhor do mundo, mas dá pra ir. Buscalino Lauros. Eu falei que aquele era o penúltimo, né? Tá, então esse é o penúltimo. Buscalino Lauros. Deve estar tudo cheio, né? Espero que seja só um casal, não seja uma família. Então vão estar cheios e fedorentos ainda por cima. Lauros Gastronômico. Olha a fila que tem aqui, ó. Deve ter alguma liquidação, algum aplicativo da 99, talvez, pode ser, não sei. Baratão não tem o Ecoposto como posto credenciado. 562 tá gasolina, tem posto mais barato que eu já vi hoje, 557, posto Rota, se eu não me engano. O do lado ali, o Rodóio, que compete com ele também, acho que tava 557. Se alguém souber por que tem aquela fila ali no Ecoposto agora às 10h30 da noite, 10h50 na verdade, pra abastecer. Ou vai ter greve de caminhoneiro, não tô sabendo. Acho que não, né? Foi o único posto que eu vi com fila. Rodei a cidade toda hoje, pra um lado, pro outro, pra cima, pra baixo, pra lá e pra cá. Tá, enfim, deixa eu pegar o passageiro que nem vi que não me quer. Vai lá pra Juca Batista, 25 pilas. E depois, provavelmente, vamos direto pra Cafofo do Sol, a não ser que tenha dinâmica lá e me agarre. E me agarre e me tire pra trabalhar mais um pouquinho. Eu tô cansado pra caramba. E eu já vi que o estagiário tá ali, ó. De olho, de lupa em cima dos meus ganhos. Não deixa eu fazer nada a mais do que eu gostaria. Literalmente. Manobra aí. Tá, vou fazer de ré aí, tá? Lá na frente, tem espacinho ali na frente, ó. Ali eu consigo, ali, ó. Tranquilo, obrigado. Feito então, que figura esse pessoal que eu trouxe aqui, ó. O Diego, sua mãe, uma véia. E a avó dele, mãe da mãe dele, mais véia ainda. Uma figura surda, engraçada, sabe aquelas véias faladeiras? Engraçada, contando piada, aquela coisa toda. E reclamando da vida, com uma forma bem humorada, cantando todas as ruas. O neto dela, o Diego no caso, brincava que ela foi motorista de ônibus, porque ela conhece toda a cidade, aquela coisa toda, enfim. Um bequinho aqui da Juca Batista, na altura do Parque Lavoura aqui, bem pertinho do Bistec, Pátio Guadis,
só para localizar vocês. 11h17, tô só no Comfort aqui, ó, agora tá ligado ainda. Mapa branco, só para me contrariar. É aquela coisa, né? Quando o cara tá no lugar, a dinâmica tá bem longe, né? O cara vai para perto da dinâmica, ela muda de lugar. Ela vai para onde? Para onde tu tava. E assim e assim vai. Biquinho bem apertado, ele até abriu ali o pátio da casa deles para eu manobrar, mas não achei necessário. Enfim. Então é isso, pessoal. Finalizando por aqui o dia de hoje. Muito de cara, na verdade, porque apesar de ter fechado o metro, passei um pouquinho, inclusive. Eu percebi nitidamente que estava estagnado por hora, né? Sempre quando eu fazia uma sequência de 2 ou 3 corridas assim, ok, acima da média, certo que depois um tempo de espera. Ou ofertas de corridas que me fariam queimar todo o relógio, né? Foi o caso que aconteceu com a corrida que eu fui lá pro Roberto. Foi boa a corrida, foi bem paga de alguma maneira, né? E depois voltei com 2, enfim, né? Só perdi de estar dentro da dinâmica na hora da saída do Iguatemi, por exemplo. Mas também não sei se eu estivesse dentro da dinâmica na hora da saída do Iguatemi, se não acontecia a mesma coisa que tem acontecido às 6 horas da tarde, né? De só ofertar a corrida longa pra longe, pra que tu faça uma só e queime todo o teu relógio. Essa foi a pauta do dia de hoje, infelizmente. Então é isso, agora eu vou voltar pra casa. Não deve tocar aqui, mapa tá branco, não vou ficar fazendo corridinha, não vou voltar pros puff. E fazia muito tempo mesmo que não aparecia o relógio ali do Uber regressivo, né? 2 horas e 16 minutos, se eu não me engano, que apareceu agora quando eu finalizei essa última corrida. Eu tenho trabalhado menos ultimamente, muito por falta de motivação, muito por falta de vergonha na cara do estagiário. Muito por falta disso, tenho trabalhado bem menos ultimamente. E também por isso tá faltando grana na minha conta. Mas isso é um problema meu, não tem nada a ver com isso. Porque eu sei que se trabalhar agora, entrar a noite adentro, quem encarar, e tem muitos que fazem, vai faturar. A cidade tá lotada, tá cheia, tá movimentada. Mas é isso. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Até Paleta Atlântida, eu coloquei nos stories agora, acho que eu não comentei, né? Uma postagem da IPTC alertando sobre os bloqueios de amanhã em relação à maratona. Já falei, né? Show do Jorge Mateus, o circo do Marcos Frota. Paleta Atlântida vai ter um evento que acontece normalmente em fevereiro, no verão, né? Lá no município de Xangri-Lá, na praia de Atlântida, que o nome é um trocadilho, é o Planeta Atlântida, que é um evento de churrasco, né? Eles reúnem um monte de churrasqueiro na beira da praia e fazem lá, enfim. Vai ter amanhã no Cais, no Porto, não sei se é no Cais, mas é no Porto com certeza. Não sei se é no Cais Embarcadero, mas é no Porto com certeza. E vai acontecer simultaneamente a maratona. E a maratona vai passar por ali também, né? Ou seja, uma delícia, né, cara? Uma delícia. E domingo, amanhã é meia, tá? E domingo, além da maratona propriamente dita, e aí tem concurso da brigada com expectativa de 12 mil concursantes, 12 mil, não sei o que, pessoas que vão fazer esse concurso, que vai dar pela parte da tarde, pelo que eu entendi ali, eu li rapidamente. Isso aí é um alerta de demanda também, né? Então a cidade vai estar bem movimentada todo final de semana, e eu vou trabalhar esses dois próximos dias, tanto sábado quanto domingo. E tem que aproveitar que essa é a semana que pelo menos tem muita demanda. Né? Se o preço vai ser justo, amanhã nós veremos. Então, agora sim, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhem em suas redes sociais, e que não foram, faça imediatamente.
E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.